Sonderkraftfahrzeug 250, veículo motorizado especial. Era um semi-lagarta blindado leve, muito semelhante em aparência ao maior SDK KFZ. 251, projetado pela Hanomag e construído pela empresa Demag, para uso pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A maioria das variantes era aberta e tinha uma única porta de acesso na parte traseira. O Stdentewa KFZ 250 foi adotado em 1939 para complementar o padrão de meia lagarta. Atrasos na produção fizeram com que o primeiro veículo não aparecesse até meados de 1941. Em 1939, a Inspetoria de Tropas Motorizadas, AHA em 6, decidiu que seria útil que os semi-lagartas blindados acompanhassem os tanques no ataque. Eles poderiam atender aos requisitos para veículos menores a serem usados nas funções de quartel-general. Observador de artilharia, rádio e reconhecimento. O projetista do menor meio-lagarta em serviço, o SDP KFZ-10, foi selecionado para desenvolver o porta-tropas blindado Leve Leichter Gepanzerter Mannschaftstransportwagen, ou CD-KFZs. Para este fim, o casco do SDP KFZ-10 foi encurtado por uma estação de roda de estrada e um casco blindado, Panzervan, construído em torno do trem de pouso truncado. Embora concebido como um derivado de um item de inventário padrão, eventualmente, praticamente todos os componentes foram redesenhados e específicos para o SDP KFZ 250. A potência do SDP KFZ 250 era fornecida por um motor a gasolina Maybach de 6 cilindros refrigerado a água, HL42 TRKM de 4,17 litros, 254 Qin, de 100 cavalos de potência, 100 PS. Ele tinha uma transmissão pré-seletora semiautomática, com 7 marchas à frente e 3 à ré. Maybach SRG, tipo VG 102 128H, SRG Schaltregler Getriebe, VG Variorex Getriebe, H-Roll-Achse. As marchas eram primeiro selecionadas, e então o pedal de mudança era pressionado para mudar a relação. A próxima marcha poderia então ser selecionada com antecedência. Ela podia atingir 76 km por hora, 47 mph, mas o motorista era avisado para não exceder 65 km/h, 40 mph. Tanto as esteiras quanto as rodas eram usadas para direção. O sistema de direção foi configurado para que curvas suaves usassem apenas as rodas dianteiras direcionáveis, mas os freios seriam aplicados às esteiras quanto mais o volante fosse girado. O SDCAF 250 também herdou os rolos poupadores de esteira, mas mais complicados, no lugar das rodas dentadas mais comuns. A pista corria sobre 4 rodas duplas sobrepostas e intercaladas no chamado projeto Schachtel auf Werk, usado por quase todos os veículos alemães de meia lagarta, montados em braços oscilantes suspensos por barras de torção, com a tensão da pista sendo mantida por uma roda intermediária, montada na parte traseira. As rodas dianteiras tinham molas de lâmina montadas transversalmente e amortecedores únicos, instalados para amortecer impactos. O SD-KFZ 250 e seu progenitor, o SD-KFZ-10, eram únicos entre os projetos de semilagartas alemães, pois usavam um casco em vez de uma estrutura ou chassi. O veículo foi usado em uma ampla variedade de funções durante a Segunda Guerra Mundial. A versão básica de transporte de tropas foi usada como um transporte de pessoal blindado para unidades de reconhecimento, carregando seções de batedores. Esta variante básica geralmente montava uma ou duas metralhadoras MG-34. Variantes posteriores carregavam canhões de 20 mm, 37 mm e até 75 mm para dar suporte às versões mais levemente armadas. Várias variantes de propósito especial foram vistas no início da guerra. O 250-3 e o 250-5 eram variantes de comando, com menos assentos, mas equipados com equipamento de rádio de longo alcance.
Eles eram usados por batalhões e comandantes superiores como veículos de comando pessoal, sendo o mais famoso o 250-3, usado por Erwin Rommel na campanha do norte da África. As primeiras versões tinham grandes antenas de estrutura de cama, que eram fáceis de localizar a longo alcance, tornando-as mais vulneráveis ao fogo de artilharia. As variantes posteriores dispensaram isso e, em vez disso, usaram a antena chicote muito menos conspícua. A variante SD-KFZ 253 era totalmente fechada e era usada por observadores de artilharia para acompanhar unidades de tanques e infantaria mecanizada. O projeto inicial tinha um corpo blindado multifacetado, construído a partir de múltiplas placas, o que oferecia boa proteção contra fogo de armas pequenas, mas era lento e caro de fabricar, além de resultar em um interior apertado. A produção desta versão inicial foi interrompida em outubro de 1943, com cerca de 4.200 unidades construídas, e o formato complexo do corpo caiu em favor de uma Neue Art, nova versão, com laterais achatadas do compartimento da tripulação feitas de uma única peça de blindagem. Isso simplificou muito a fabricação, mas em ambas as variantes o nível de proteção era mínimo. Fogo de armas pequenas de calibre de rifle e fragmentos de projéteis provavelmente seriam interrompidos, mas metralhadoras pesadas. Em agosto de 1943, a Romênia adquiriu um total de 27 semi-lagartas blindadas, dos tipos 251 e 250. Os SDKFZ 251 eram conhecidos como SPW Mijlosil, SPW médio, no serviço romeno, enquanto os SDKFZ 250 eram chamados de SPW Ushor, SPW leve,